graças a Deus, rendendo muitas graças a Deus por mais esta oportunidade que o nosso Pai Divino, Sagrado Princípio Deus, nos dá, de podermos nos reunir em pensamento, à distância, orando para os outros no meio dos outros, nesse momento crítico, onde o Brasil e o mundo está passando. Porque Deus não quer formas e babugens. Ele quer filhos conscientes, filhos colaboradores, pela união de todas as mentes, de todos os filhos. Neste momento, com os nossos olhos fechados, em silêncio, pensando em Deus e ouvindo o início da oração. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Os 10 mandamentos. O primeiro: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dará falso testemunho. Não desejarás o que é do teu próximo. Graças a Deus. Dos 77 textos bíblicos, proféticos, mediúnicos, que estão na Bíblia judaica cristã, alguns deles. Quem dera que o Senhor desse seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Derramarei meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor assim quiser chamar, porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, e a outro a produção de maravilhas, e a outro a profecias, a outro discernimentos dos espíritos, e a outro as línguas diversas, e a outro as interpretações. Caríssimos, não creiais a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas,
e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque aos profetas de hoje se chamava então vidente. E estes sinais seguirão aos que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo poutagem mortífera não lhes farão mal, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pensamos nesse momento em Jesus, que é o modelo de comportamento, veio viver e ensinar a lei de Deus e veio viver e ensinar a cultivar os dons do Espírito Santo, que é o intercâmbio entre os dois planos da vida, que é o plano dos encarnados e os desencarnados. Dons mediúnicos que Deus ilustra, consola e adverte os seus filhos. Pensamos também no João, o Evangelista, que é o atual diretor planetário deste planeta. João Evangelista, que teve uma vida aqui no Brasil, foi o Barão do Rio Branco, e por meios diplomáticos ele agrupou terras ao Brasil, formando esse mapa geográfico que é a forma de um coração. É o coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno, que está citado na Bíblia. O nosso pensamento também na grande Mãe Maria, meiga filha do Eterno Pai, doce mensageira, símbolo das mães, Tem as legiões das santas mulheres, as mulheres bíblicas. Maria foi a mãe de Jesus e não a mãe de Deus. O nosso pensamento na Maria Madalena, com suas legiões de mulheres que faziam um trabalho de socorro. Maria Madalena também auxilia nos dons mediúnicos, auxilia na vidência, também está sob o comando, a supervisão da grande Mãe Maria, porque a Mãe Maria é o que comanda as legiões de mulheres. Temos também a legiões médica, no comando tal Dr. Bezerra de Menezes. Então todos nós estamos aqui reunidos à distância, em um só pensamento, orando para os outros, no meio dos outros, sendo os outros. As legiões médicas, tem o Dr. Bezerra de Menezes, que é o chefe dessas legiões. Bezerra de Menezes foi o médico Lucas, que esteve lá com Jesus. Ele é conhecido como médico dos pobres. Teve uma vida no Velho Testamento, foi o Isaías. E no porvir,
será o pai de Jesus. A grande mãe Maria será a mãe de Jesus. Bezerra de Menezes e Maria formarão um casal. A grande mãe Maria vai ter entre 6 a 7 filhos. Saiu da boca do nosso Pai Divino quando na carne estava, na figura de Oswaldo Polidoro, que a grande mãe Maria vai ter de 6 a 7 filhos. Um dos filhos, além de Jesus, que o Jesus vai ser o primeiro filho dela, e vai ter o Gabriel. O Gabriel vai também ser o filho de Maria. Bezerra de Menezes comanda essas legiões médicas. E tem também as legiões que é comandada pelo Bezerra, que é as legiões do Dr. Fritz, o médico alemão. Tem as legiões de Alberto Seabra, o Almeida Lima, Vital Brasil, do Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz é o mesmo espírito, o André Luiz. O André Luiz, o médico das crianças. Então, essas legiões médicas, enfermeiros, enfermarias, está tudo sobre o comando do Dr. Bezerra de Menezes. Pensamos em toda a humanidade do planeta, onde nós fazemos parte, nossos familiares, nós fazemos parte dessa humanidade, que nesse momento está passando por tudo isso. Essa pandemia, esse vírus, que está pondo milhares de desencarne. Nada é por acaso, tudo é por Deus. Quando o Pai Divino estava na carne, por várias vezes ele dizia: eu vou deixar a carne e vou comandar tudo, vou comandar o dilúvio de fogo e a expulsão dos cabritos, mas vocês não estarão desamparados. Deixarei 3 exércitos: a da grande mãe Maria, exército das legiões médicas, Dr. Bezerra de Menezes, as legiões de Nero e seus soldados romanos. Não ficarão desamparados, mas cuidado. Oremos. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos,
movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Oração a Maria. Meiga filha do Eterno Pai, amparai aos que peregrinam os rincões inferiores da vida, para que neles aflore o desejo de conhecimento, certeza e bondade, deixando de parte as idolatrias, os paganismos, os ritualismos e todas as formas inferiores de culto espiritual. Anjo tutelar das legiões que socorrem nas trevas e nos lugares de dor, atendei ao clamor daqueles que arrependidos anseiam reencontrar o caminho da verdade que livra. Doce mensageira do amor, derramai vossa ternura maternal sobre os corações aflitos, para que se elevem às alturas do trabalho redentor. Senhora eleita, inspirai o sentimento da verdade, do amor e da virtude nos corações de todos aqueles que tendem aos desatinos do mundo, para que não desçam aos lugares de pranto e ranger dos dentes. Levantai, ó Senhora, dos abismos tenebrosos a todos quantos erraram por causa dos fanatismos religiosos. Intercedei, ó meiga estrela, por aqueles que, esquecidos da lei e olvidados de Jesus Cristo, mergulharam nos lugares de sombra e de dor. Ó ternura, ponde sentimento de pureza em todos os corações femininos, para que se convertam em verdadeiros anjos guardiães. Sede a luz, ó Maria, daqueles olhos que não podem ver. Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos da vida. Ouvi, ó símbolo das mães, a voz dos que não podem falar. Enxugai a lágrima, ó meiga irmã, daqueles que padecem falta de misericórdia. Dominadora de paixões, sede o anjo guardião daqueles que temem resvalar nas vielas do pecado. Consoladora dos aflitos, ungi com o bálsamo do amor aos que se encontram de coração angustiado. Guiai os passos, ó doce amiga, dos que tendem a desanimar em face das torturas do mundo. Depositai, ó Maria, em todos os corações o sentimento de igualdade perante as leis que regem o universo infinito. Conduzi ao pórtico da verdade, ó candura, a quem se encontrar perambulando pelos caminhos da inverdade e do crime. Envolvei com o vosso azulino manto, ó Maria, a todos aqueles que procuram as verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, através da divina modelagem de Jesus Cristo. Apontai, ó luminosa estrela, ao testamento da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, para que todos os filhos do Altíssimo encontrem, de uma vez para sempre, os braços abertos do Divino Amigo. Oração dos Pretos Velhos. Ao sagrado princípio do todo invocamos, do mais íntimo de nossa consciência, em sinal de reverência à verdade, ao amor e à virtude, propositando cooperar junto às legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, para os serviços que são chamados a desempenhar na ordem doutrinária.
Ao Cristo apelamos como diretor planetário e senhor dos 7 escalões em que se distribui a humanidade terrestre, composta de encarnados e desencarnados, desejando oferecer colaboração eficiente, de caráter fraterno, em defesa da verdade e da justiça, contra aqueles que, contrariando os sagrados objetivos da vida, se entregam aos atos que contradizem a lei de Deus. Conscientes da integridade e da justiça divina, afirmamos a mais fiel e intensa observância dos mandamentos da lei, conforme o divino exemplo do Verbo exemplar para todos os efeitos invocativos. Acima de alternativas, constituirá barreira contra o mal em qualquer sentido em que se apresente, venha de onde vier, seja contra quem for, conquanto que em defesa da verdade, do bem e do bom. Consequentemente, que aos bondosos pretos velhos seja dado refletir em seus trabalhos os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo a divina tutela do Cristo planetário, assim determinarem das altas esferas da vida. Que as legiões de índios, simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção benévola e rigorosa dos altos mentores da vida planetária, lutando pela ordem e pelo bem, pelo progresso no seio do amor, que tenham de Deus as graças devidas. Que as numerosas legiões de hindus, profundamente ligadas às mais remotas civilizações do planeta, formando, portanto, nas altas cortes da hierarquia terrestre, sejam concedidas pelo Senhor planetário as devidas oportunidades para que forcem, sustentem e imponham a suprema autoridade. Que nesta hora cíclica, em que a Terra transita de uma para outra era, as mentes humanas possam receber os eflúvios da pureza e da sabedoria, a fim de que sintam os divinos apelos do Cristo, em favor dos santos desígnios do Pai Amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos. Que as legiões de caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que peregrinam a encarnação para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver, proteger e sustentar, desde que se esforcem a bem da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, pois que fora dessa ordem doutrinária não há evangelho. Aconteça o que acontecer, não se afastem de Deus, que é o nosso Pai divino, sagrado princípio de tudo e de todos. Não se afaste. Procurem ficar com Deus, com as orações, com o Evangelho eterno e orações prodigiosas, o prometido em Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Profecia cumprida. O Evangelho eterno e orações prodigiosas já está no mundo. Vamos todos nós, em um só pensamento, agradecer ao nosso Pai Divino, Sagrado Princípio Deus, por essa divina oportunidade de nós podermos nos reunir para orar para os outros, no meio dos outros, sendo os outros. Agradeçam todos pelo que queiram agradecer. Agradecemos pelo que Ele nos deu, pelo que Ele não deu
porque há um motivo, só Ele sabe, a razão e o porquê de não ter dado. Agradecemos pelo que Ele vai nos dar ainda. Agradecemos muito ao nosso Pai Divino por tudo, pela nossa família. Agradecemos por todos esses que nós amamos, que são nossos entes queridos. E muito agradecemos por tudo. Está encerrada a oração. Graças a Deus e muitas graças a Deus. Que Deus olhe e cuide de nós e que nos abençoe, agora e sempre, e para toda a nossa eternidade.